A automedicação é quando o paciente reconhece algum sinal e sintoma em seu organismo e ele próprio busca por uma medicação. Nós dizemos que é uma automedicação responsável quando ele tem algum tipo de informação, principalmente do farmacêutico que está na drogaria, sobre a medicação que ele vai escolher para tratar esse sinal e sintoma. Vocês sabem que existem vários tipos de medicamentos e alguns são tarjados, como por exemplo os corticoides, né, com tarja vermelha. Isso significa que nós precisamos de uma prescrição médica para fazer a compra desse tipo de medicamento. E o porquê que há necessidade dessa prescrição? Esses medicamentos com tarja vermelha, o risco de você fazer uma automedicação é muito grande, porque eles podem trazer vários efeitos colaterais para o seu organismo, podendo causar mais danos do que benefícios. Então, a primeira recomendação que eu deixo aqui para vocês é, no caso do Covid principalmente, nos primeiros sinais e sintomas, na busca de um atendimento médico, seguir, o que esse médico vai prescrever e as orientações necessárias para o tratamento. Porque você pode estar na fase inicial, na fase intermediária ou numa fase mais avançada, da doença. E isso modifica a forma de tratamento. Bom, em relação aos corticoides, o que são os corticoides? Eles são um grupo de medicamentos, que tem como finalidade principal atuarem como anti-inflamatórios ou imunossupressores, dependendo da dose que a gente utilizar. Normalmente, eles são utilizados em casos de várias infecções de doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide e infecções generalizadas, uma vez que ele vai atuar, então, tem uma forte atuação como anti-inflamatório, e nos casos das doenças autoimunes, eles podem fazer com que haja uma imunossupressão do seu sistema imunológico, fazendo com que essa inflamação originada pela doença autoimune, seja diminuída e assim, por exemplo, a artrite reumatoide seja controlada. Então, um dos exemplos, dos corticoides e o que tem sido falado aí para o tratamento do Covid é a dexametasona. Lá em 2020, mais ou menos em julho de 2020, a Inglaterra, a Universidade de Oxford, publicou um trabalho mostrando alguns efeitos interessantes no tratamento de pacientes com Covid grave, internados, com dexametasona. Como a população ainda está um pouco com medo e um pouco sem informação sobre o uso irracional desses medicamentos, a gente sempre tem que tomar o cuidado, então, como eu já falei anteriormente, de ser avaliado o momento em que você está dessa infecção. Então, num primeiro momento, quando a gente tem a infecção viral, a gente se contamina e tem essa infecção viral, a gente precisa que o sistema imune, ele reaja para combater o vírus, Ele, reagindo, ele faz uma inflamação controlada no nosso organismo para combater o vírus. Então, se a gente tomar um corticoide, que é um anti-inflamatório, num primeiro momento, onde a gente está num processo inicial, do Covid, onde nós estamos necessitando que o nosso sistema imune trabalhe para combater o vírus, a gente pode sim prejudicar a resposta do organismo a esse agente. Com isso, o defesa do organismo não vai controlar o vírus e a gente pode ter um agravamento da doença, certo? Já em estados mais avançados, com mais tempo de doença, aonde você já tem um processo inflamatório inicial que aconteceu para combater a doença e agora você está com um processo inflamatório desacerbado, o corticoide pode sim ajudar na diminuição desse processo exacerbado, nessa doença que já está mais avançada. Nesse mês de março saiu uma outra pesquisa também da Universidade de Oxford, comentando sobre o uso da dexametasona no estado grave da Covid, em pacientes que estavam internados em estado graves, associados a um medicamento
que é utilizado para um outro tipo de doença. Eles também tiveram um bom resultado, mas em doença grave, certo? Com prescrição médica, porque esses pacientes estavam internados. Bom, outro problema do uso irracional desses medicamentos sem prescrição médica é os efeitos colaterais que esses medicamentos podem causar no nosso organismo, né? Então, ele pode impactar, a dexametasona, né, pode impactar e pode ter efeitos colaterais importantes em pacientes com doenças crônicas. Então, por exemplo, né, ele pode descompensar a pressão arterial, ele pode descompensar a insulina, né, e o que causa muita preocupação nos pacientes, né, que têm hipertensão e diabetes. Então, a minha recomendação final aqui para vocês é: só utilize medicamentos, né, após avaliação médica, com uma prescrição adequada, porque o médico vai poder avaliar em qual fase da doença, né, COVID você vai estar, se há necessidade de introduzir um corticoide e em que momento seria mais interessante.